É uma imensa satisfação reencontrá-lo neste canal da PIPC Online. Nessa noite, eu gostaria de refletir com você neste texto de 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2. 1 Timóteo 1, 1 e 2. Nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe que eu percebo que algumas vezes nós não damos a devida importância aos inícios de uma carta. Nós não valorizamos as credenciais que ali estão postas, o direcionamento que está sendo apontado. Mas nessa epístola, como em todas as demais, isso é de suma importância, porque ela já está estruturando tudo aquilo que vai ser de grande valia na consolidação das orientações que Timóteo receberá por meio do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. Meus amados irmãos, os dias em que Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso não eram dias fáceis. O primeiro capítulo, verso 3 em diante, ele vai dizer que alguns ensinos, algumas doutrinas perniciosas, perversas, perigosas estavam sendo disseminadas, de modo que Timóteo tem um grande desafio de combater essas coisas. Em um segundo momento, Paulo vai dizer a Timóteo para que ele olhe para o seu chamado e perceba que a mão do Senhor o conduziu até aquele lugar. Ou seja, há batalhas tão intensas que nós podemos até colocar em xeque se verdadeiramente fomos chamados para exercer um ministério ou um ofício na igreja. E Paulo então vai fortalecer a Timóteo como um grande servo do Senhor, do qual o presbitério havia ordenado para exercer ali essa função tão primordial de evangelista e de grande educador daquela igreja. Paulo vai dizer a ele: olha, levanta uma liderança séria, uma liderança comprometida, uma liderança que tenha a alegria de poder servir a Deus e em nada ser repreendido. Pessoas que não têm hábitos que expõem o Evangelho do Senhor Jesus à vergonha. Paulo vai falar sobre o cuidado aos idosos, às viúvas, o perigo do amor ao dinheiro e, sobretudo, a alegria de poder cuidar da igreja de Deus. E não considerar ao seu próprio coração de que a igreja pode ser instruída da forma que eu quiser. Não. Capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo vai dizer bem assim: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. E a razão que ele está escrevendo é esta: para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na igreja de Deus. Então a igreja, ela é de Deus. E o procedimento, ele tem que ser equiparado àquilo que Deus espera dos seus servos. E ele vai dizer: porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Portanto, nesta noite, eu gostaria de relembrar com você algumas instruções prévias de como deve ser edificada a igreja de Deus a partir destes dois versículos que nós lemos. Um servo do Senhor, no passado, ele nos diz que o objetivo desta epístola era dar a Timóteo as instruções necessárias acerca da eleição de oficiais. Pessoas que pudessem ocupar este ofício de forma apropriada. Paulo também vai orientar a Timóteo para que ele não cedesse à influência de falsos mestres que corrompem a pureza
e a santidade da igreja, que ele pudesse enfrentar isso com temor, com vigor e com o ensino da palavra, que ele não esmorecesse, mas que fosse apto para proclamar toda a verdade de Deus. Paulo vai escrever para que a simplicidade do evangelho pudesse ser explanada entre eles e vivenciada entre eles, de modo que agora os guardasse das sutilezas deste mundo e das suas ofertas. Estes versículos, eles geram um aprendizado enorme ao nosso coração quando nós nos dirigimos a eles em forma de perguntas. E a primeira pergunta que eu gostaria de propor aqui, nesta noite, juntamente com você, é: por que Paulo apresenta a sua credencial apostólica? Meus amados irmãos, Paulo está escrevendo aqui a Timóteo e dizendo assim: Timóteo, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Eu fui levantado por Cristo Jesus. As credenciais apostólicas que estavam entre os 12 também se fazem presente na minha vida. Paulo está escrevendo a Timóteo para dizer: eu fui separado por Deus. O interessante notar é que Paulo está fazendo isso não é por causa de Timóteo, mas por causa daquela comunidade da fé, que estavam agora ouvindo a Paulo através de Timóteo, o sucessor em seu ministério. Se Paulo estivesse escrevendo apenas a Timóteo, não haveria nenhuma necessidade dessas credenciais, é lógico isso. O que Paulo está fazendo, meus amados irmãos, é agora conceder a Timóteo a alegria de poder partilhar da autoridade desse escrito sobre a sua vida e sobre a vida da igreja também, de forma que pudessem agora tratar este ensino com a devida importância que ele o tem. A segunda pergunta é: por que pelo mandato de Deus? Olha, a resposta ela é direta e específica, porque nenhum homem pode fazer de si mesmo apóstolo e trazer a prerrogativa de agora sair abrindo igreja segundo os seus doutrinamentos próprios. Quem comissiona é Deus. Este colegiado é um colegiado específico. Há um grande equívoco em nossos dias quando as pessoas agora trazem o status dessa nomenclatura sobre a sua vida como se isso fosse um sinônimo de um poder a mais, como se tivesse uma revelação acima de tudo aquilo que nos foi dado. Meus amados irmãos, de forma muito criteriosa e cheio do temor de Deus no seu coração, Paulo está agora dizendo assim: olha, Deus me comissionou para o exercício de um ministério e que você é sucessor dele também. Assim como eu fui enviado por Deus para agora trazer essas orientações à igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, eu também ensino a você, Timóteo, e você é enviado a Éfeso. Epafrodito foi um enviado dos nossos irmãos no passado da igreja em Filipos até Paulo. Contudo, meus queridos, o que está posto aqui é que há uma diferença aí, há uma designação genuína de alguém que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Por isso, pelo mandato de Deus. A terceira pergunta que nós devemos fazer a este texto é por que ele adiciona o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, porque no governo da igreja, Deus, o Pai, nada faz senão pelo Filho. Cristo Jesus é a origem da nossa vida espiritual. Toda a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Ele é a nossa lei, a nossa nova lei da vida. Em Cristo Jesus, nós temos aí a sustentação de todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o repositório das obras do Pai.
Todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas as coisas foram originadas e se estabeleceram nele e por ele. Cristo Jesus é a razão da igreja existir de forma vitoriosa e reconciliada com Deus, triunfando sobre o império das trevas que foram expostos publicamente no cancelamento da dívida que constava de ordenanças contra nós. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Porque Cristo foi aquele que comprou a igreja com o seu precioso sangue. E por último, Paulo nos ajuda a entender a dinâmica de uma igreja edificada segundo a vontade de Deus, quando também perguntamos assim, por que Paulo atribui este título a Deus? Meus amados, porque Deus é o autor da aliança. A salvação na economia divina é um projeto de Deus. Porque é Ele quem designa a glória da salvação dos seus filhos, segundo a obediência do seu próprio Filho Jesus Cristo. Deus é o autor deste projeto. Portanto, eu quero voltar com você no início aqui. A igreja, ela é edificada de forma consoladora. Ela é edificada no doutrinamento sólido, aonde as portas do inferno não prevalecem contra ela, meus irmãos. A igreja, ela vive na dinâmica do Espírito de Cristo que habita em nós. Todas as orientações comportamentais e de pensamento, elas serão estabelecidas a partir do momento que a nossa mente for cativa à vontade de Deus. Portanto, nessa noite, que você e eu, que a igreja do Senhor Jesus seja edificada pela instrução da palavra, pela devoção ao Senhor, pelo comprometimento com o reino de Deus. Uma igreja marcada não segundo as orientações do seu próprio coração, mas uma igreja que tem a alegria de viver sobre o doutrinamento da boa palavra de Deus ao nosso coração. Uma igreja que não fique aquém, mas que jamais vá além daquilo que a Bíblia tem como orientação na nossa vida. E que essa igreja continue sendo uma igreja superlativa na sua caminhada. E que o seu amor a Deus seja evidenciado pela sua busca por uma santidade e pelo anseio de viver conforme a vontade de Deus em toda a sua trajetória. Que Deus muito abençoe o seu coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.